Todos os executivos fracassaram em traduzir, mas a faxineira resolveu tudo em questão de minutos. E o que o milionário fez depois? Deixou todo mundo de queixo caído. Antes de começarmos essa história surpreendente, comenta aí de qual cidade você está assistindo. E no final, avalie essa história de 0 a 10. Preparado? Então vamos lá. Logan Lancaster, CEO de uma poderosa firma de investimentos, encarava um fax recém-chegado, como se fosse um enigma capaz de transformar o futuro da empresa. O documento vinha direto da filial francesa de um conglomerado europeu e cada linha parecia um labirinto de termos técnicos, linguagem jurídica e francês arcaico. Era o tipo de texto que exigia um tradutor com anos de experiência e nervos de aço. O problema? O tradutor oficial da empresa estava doente e o prazo para a resposta era de apenas 30 minutos. "Eu preciso dessa tradução agora!" gritou Logan, cerrando os punhos. A sala de reuniões estava lotada. Assessores e diretores suavam. Alguns falavam ao telefone tentando achar alternativas desesperadas. Outros apenas encaravam o CEO, esperando que, como sempre, ele resolvesse tudo com sua genialidade habitual. No 25º andar, Clara Martinez empurrava seu carrinho de limpeza. Era sua primeira semana na empresa, contratada por uma terceirizada. Ela quase passou reto, mas então ouviu o burburinho. "É um contrato de milhões. Se mandarmos sem revisar, estamos perdidos", alguém disse. Clara parou, pensou por um segundo e se aproximou da porta de vidro, entreaberta. "Posso ajudar?" perguntou com voz hesitante. Todos se viraram como se um passarinho tivesse acabado de falar em inglês. Logan a encarou, tenso e cético. Viu a jovem em uniforme simples, com luvas nas mãos e um pano de limpeza pendurado no ombro. "Isso aqui é um contrato de alto nível, francês jurídico. Você?" Ele quase riu. "Você sabe ler isso?" Clara deu de ombros, tranquila. "Se eu puder dar uma olhada, te digo." Silêncio. Um dos diretores mais velhos suspirou. Logan, por impulso, entregou o papel. "Tudo bem? Traduza a terceira cláusula." Clara leu com atenção. Seus olhos deslizavam pelas palavras como se fossem velhas conhecidas. A parte A reserva-se o direito de revogar automaticamente a cláusula de exclusividade, caso a parte B não alcance os resultados esperados no primeiro trimestre fiscal. Logan levantou uma sobrancelha. Isso não estava na versão anterior. "Essa cláusula pode acabar com vocês se assinarem agora", disse Clara, como quem comenta o clima. Colocaram estrategicamente para parecer inofensiva. Mas é armadilha. Os diretores se entreolharam, alarmados. Logan arrancou o fax da mão dela e leu novamente. Agora com atenção total. A tensão dominou a sala. O ar parecia ter parado. "Tem certeza?" "Absoluta." "Alguém pode confirmar isso?" Logan perguntou, vasculhando a sala com o olhar. Silêncio. Ninguém disse uma palavra. Ele respirou fundo. "Quero um novo rascunho sem essa cláusula." Clara devolveu o papel, pegou o pano do ombro e começou a se afastar. "Obrigada." Logan hesitou. "Qual é o seu nome?" "Clara." "Clara Martinez." E assim, com a mesma calma de quem entrega um relatório comum, ela se afastou, como se não tivesse acabado de salvar um acordo de bilhões de dólares. Naquela noite, Logan não conseguiu dormir. Em vez de revisar relatórios trimestrais ou mergulhar nas tendências do mercado asiático, passou horas pensando naquela mulher no corredor. Quem era ela? Como sabia francês jurídico? E como, em nome de tudo, ela identificou uma cláusula escondida melhor do que qualquer pessoa da minha equipe? No dia seguinte, Clara estava aspirando o carpete da sala de descanso dos gerentes quando 2 seguranças se aproximaram. "Senhorita Martinez, o Sr. Lancaster quer vê-la no escritório dele." "Eu fiz algo errado?" ela perguntou, limpando as mãos no avental. Eles apenas sorriram e apontaram para o elevador.
Clara subiu até o 48º andar, com o coração acelerado. As portas do elevador se abriram para um corredor silencioso, completamente diferente do resto do prédio. Uma assistente a conduziu até um enorme escritório de vidro, no fim do corredor. Logan estava de pé, olhando para a cidade. Sente-se, Clara. Ela se sentou um pouco nervosa. Eu revisei o contrato ontem à noite. Você estava certa. Fico feliz, senhor. Como soube? Estudei línguas e tradução, francês, espanhol, inglês e um pouco de mandarim. Ele a encarou por um momento. Então, por que está aqui? Ela sorriu com um toque de tristeza. Porque nenhum dos meus currículos passa da primeira fase e as contas não esperam entrevistas. Logan se encostou na mesa. Tenho uma proposta para você. Trocar minha vassoura por um dicionário? Ele riu, pela primeira vez. Algo assim. Quero que seja minha tradutora pessoal. Viagens, reuniões internacionais, contratos. Você está brincando. Raramente. Clara olhou ao redor da sala. E se eu aceitar? Você começa amanhã. Ela respirou fundo. E se eu disser não? Volta a limpar. Mas desta vez com o dobro de seguranças te observando, porque agora todo mundo quer saber quem é a faxineira que salvou minha empresa. Clara riu. Posso pensar? Sim, mas tem até amanhã. E assim eles estavam prestes a fechar um acordo que mudaria não só suas carreiras, mas algo muito mais profundo. Algo que nenhum dos dois podia prever. Clara passou a noite toda encarando o teto do pequeno apartamento. A proposta de Logan ecoava como um tambor dentro da mente dela. Tradutora pessoal, viagens internacionais, um salário provavelmente 10 vezes maior do que o que ganhava empurrando um carrinho de limpeza. Mas algo incomodava, algo não jeito como ele olhava para ela, como se fosse uma descoberta rara, um artefato desenterrado em uma escavação arqueológica. E se isso for só um capricho de um homem rico? Logo ela pensou, virando de lado pela 10ª vez. Às 6 da manhã, sua decisão estava tomada. O elevador até o 48º andar nunca pareceu tão lento. Clara segurava uma pasta simples com alguns documentos, certificados traduzidos, diplomas e uma carta de recomendação de um professor que ainda acreditava nela. A assistente de Logan, uma mulher elegante chamada Patrícia, a recebeu com um sorriso profissional. Ele está te esperando. Aceita um café? As portas de vidro se abriram e lá estava Logan, desta vez sentado à mesa, digitando freneticamente em seu laptop. Quando a viu, fechou o computador com firmeza e se levantou. Então, dormiu bem pensando na minha proposta maluca? Clara se sentou, colocando a pasta sobre a mesa com cuidado. Na verdade, dormi péssimo. Ele sorriu com um brilho malicioso nos olhos. Ótimo sinal. Quer dizer que você levou a sério. Ela retribuiu o sorriso, mas o dela era mais firme, decidido. Eu aceito. Mas com uma condição. Logan arqueou uma sobrancelha intrigado. Estou ouvindo. Quero continuar com o trabalho de limpeza também, pelo menos por enquanto. Desculpa? Clara respirou fundo, os olhos fixos nos dele. Olha, Sr. Lancaster, eu não te conheço. E você também não me conhece. Por tudo que sei, daqui a uma semana você pode acordar e pensar que ideia ridícula contratar uma faxineira como tradutora. Então, até eu ter certeza de que isso não é só um impulso seu, prefiro manter a minha rede de segurança. Logan a encarou por alguns segundos e então começou a rir, um riso surpreso, quase admirado. Você é mesmo esperta. Eu tenho que ser. Mas já vou avisando, vai ser puxado. Tradutora de dia, faxineira à noite. Já passei por coisa pior. Ele estendeu a mão. Então temos um acordo, Clara Martinez. Ela apertou sua mão com firmeza, sem desviar o olhar. Sim, temos, Logan Lancaster. A notícia correu pelos corredores da empresa mais rápido que boato em cidade pequena. Patrícia, mesmo tentando se conter,
Não conseguiu esconder o entusiasmo ao contar a novidade para duas colegas do RH. A partir dali, os sussurros voaram como folhas soltas ao vento. Na hora do almoço, a cafeteria dos executivos estava tomada por burburinhos. Clara estava sentada num canto, encarando o cardápio em francês como se fosse um enigma. A ironia não passou despercebida quando ela percebeu que todos os olhos estavam nela. "É ela", cochichou uma secretária. "A faxineira que virou tradutora", respondeu outra, surpresa. "Dizem que salvou um contrato milionário." "Ah, tem alguma coisa aí? Ninguém sobe assim tão rápido. Vai ver, tem algum podre do chefe." Clara fingiu não ouvir, mas cada palavra era como uma agulha sob a pele. Não era novidade, claro. A vida inteira ela enfrentou olhares desconfiados, julgamentos silenciosos e vozes dizendo que ela não pertencia a certos lugares. Mas ouvir não doía menos. Foi então que Richard Blackwood se aproximou de sua mesa. Blackwood era o vice-presidente sênior da empresa, um homem nos seus 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos meticulosamente penteados e um sorriso frio, que nunca chegava aos olhos. 20 anos na empresa. Fama de impiedoso. Seus ternos impecáveis e sua presença dominadora falavam por si. "Então você é a famosa Clara", disse ele, sentando-se sem ser convidado. "Olá, Sr. Blackwood. Pode me chamar de Richard. Afinal, agora somos colegas, não?" O tom era educado, mas Clara percebeu o veneno escondido nas palavras. "Suponho que sim." Ele se recostou na cadeira, analisando-a como se ela fosse uma peça rara de museu. "Sabe, estou aqui há 22 anos. Já vi muita gente subir e cair. Mas confesso que nunca vi ninguém saltar do porão para o 48º andar da noite para o dia. A vida está cheia de surpresas." "Está mesmo, principalmente quando se tem, digamos, certas qualidades que chamam a atenção do chefe." Clara parou de mastigar. O ar ficou mais denso. A insinuação pairou entre os dois como uma faca afiada, fria, cruel. Clara não precisava ouvir mais nada para entender o que ele quis dizer. "Desculpa, não entendi." Richard sorriu daquele jeito típico de quem acha que é o mais esperto da sala. "Ah, por favor, não se faça de inocente. Todo mundo aqui sabe como certas pessoas conseguem subir nessa empresa. Aposto que o Logan ficou muito impressionado com os seus talentos." O restaurante começava a silenciar. As pessoas ao redor estavam captando o clima tenso da mesa. Alguns já escutavam com atenção. Clara pousou calmamente o garfo sobre o prato. Olhou para Richard com a mesma expressão que alguém usa ao observar um inseto inconveniente. "Sabe, Richard", disse ela, usando o nome dele pela primeira vez, "você tem razão. Eu tenho habilidades especiais." "Ah, é?" ele respondeu, com aquele ar debochado. "Sim, eu consigo ler contratos em francês, sem precisar do Google Tradutor." Algumas risadinhas ecoaram pelas mesas vizinhas. "É mesmo?" Richard perguntou, agora com a voz endurecida. "É. E também tenho um talento raro: identificar cláusulas armadilha que poderiam fazer a empresa perder milhões. Ah, e mais uma coisa. Uma habilidade extremamente rara." "Qual seria?" ele perguntou, já desconfortável. Clara se inclinou levemente à frente com um sorriso doce. "Eu sei a diferença entre inteligência e inveja." O silêncio foi absoluto, quase doloroso. Richard ficou vermelho como um tomate no sol do meio-dia. "Escuta, aqui, mocinha." "Não, você escuta." Clara se levantou, ainda sorrindo. "Eu não pedi para estar aqui. Não implorei por esse emprego. E com certeza não dormi com ninguém para consegui-lo. Eu só fiz o meu trabalho. Melhor do que qualquer um dos seus tradutores caríssimos." Ela pegou sua bandeja, caminhou em direção à saída e antes de sair se virou. "Ah, Richard, da próxima vez que quiser fazer um comentário sobre mim, certifique-se de que suas próprias habilidades estão em dia.
Porque, até onde eu sei, quem traduziu aquele contrato fui eu, não você. O restaurante se encheu de murmúrios e risadinhas discretas. Richard ficou sozinho à mesa, o rosto agora mais vermelho que pimenta dedo de moça, enquanto alguns olhares ao redor misturavam divertimento e respeito. 20 minutos depois, Clara subia no elevador para o 48º andar, quando seu celular tocou. Fiquei sabendo que você causou uma certa cena no restaurante. A voz de Logan surgiu do outro lado, nitidamente divertida. As notícias aqui voam, principalmente quando Richard Blackwood vira um pimentão na frente da sala inteira. A Patrícia me contou tudo. Clara riu. Ele começou. Eu sei, e pelo que ouvi, você terminou com maestria. As portas do elevador se abriram. Não foi nada demais. Logan estava parado na entrada do escritório, encostado na porta com um sorriso diferente. Um sorriso verdadeiro, sem o verniz corporativo de sempre. Clara. Sim. Acho que fiz a escolha certa. Ela passou por ele em direção à mesa. Você ainda não me conhece direito, chefe. Vai ver que eu dou mais trabalho do que pareço. Duvido muito. Patrícia apareceu na porta com uma pilha de documentos e o típico olhar de quem tenta não rir. Sr. Lancaster, a reunião com a equipe japonesa foi adiada para quinta, e chegaram uns contratos urgentes do escritório de Madrid que precisam ser traduzidos. Logan virou-se para Clara. Preparada para seu primeiro desafio oficial? Clara pegou os documentos e folheou as primeiras páginas. Espanhol jurídico. Ela sorriu. Moleza. É como inglês jurídico, só que com mais drama e paixão. Logan riu alto. Você está demitida. O quê? Demitida dos serviços de limpeza. Você é oficialmente tradutora da Lancaster Enterprises. Clara sentiu um aperto estranho no peito, uma mistura de alívio, orgulho e um leve medo do que estava por vir. E se eu decepcionar você? Logan se aproximou, agora com um tom sério. Clara, ontem você salvou um contrato de 20 milhões de dólares. Hoje, colocou um vice-presidente no lugar dele, usando apenas inteligência e elegância. Ele fez uma pausa. Se isso não prova que você merece estar aqui, então sou eu quem não merece ter você na minha equipe. Clara olhou para os documentos em suas mãos, depois para o homem à sua frente. Havia algo no olhar dele que ela não conseguia identificar com precisão. Respeito, talvez admiração, ou algo mais que ela ainda não estava pronta para nomear. Tudo bem, ela disse. Mas se você mudar de ideia, eu não vou. E como pode ter tanta certeza? Logan sorriu. Porque você acabou de provar que não tem medo de enfrentar ninguém, nem mesmo seu chefe. E pela primeira vez desde que tudo começou, Clara sentiu que talvez, só talvez, essa loucura toda pudesse realmente dar certo. Afinal, ela passou a vida inteira provando que merecia seu espaço no mundo. 3 semanas depois, Clara estava parada no Aeroporto Internacional de Boston, encarando a passagem de primeira classe como se fosse um bilhete vindo de outro planeta. Tem certeza que isso não é um engano? Perguntou a Logan, que estava ao lado dela, com uma pasta de couro nas mãos, com o ar de quem pega voos internacionais toda semana. Clara, você é minha tradutora oficial. Não vou te colocar na classe econômica enquanto eu vou de primeira classe. Mas eu nunca... Sempre há uma primeira vez. O voo para Paris parecia surreal. Clara passou 2 horas tentando entender como o assento virava cama, e outras 3 imaginando quanto custava cada taça de champanhe que a comissária continuava oferecendo. Logan trabalhava no laptop, lançando olhares divertidos para ela de tempos em tempos. Nervosa com a reunião? Perguntou ele, quando ela recusou a champanhe pela 5ª vez. Um pouco. É diferente traduzir documentos e traduzir ao vivo para investidores franceses. Você vai se sair muito bem. Como pode ter tanta certeza? Logan fechou o laptop.
Porque você tem algo que a maioria dos tradutores não tem. O quê? Você entende o que está traduzindo. Não só as palavras, mas o significado por trás delas. Clara sorriu. Obrigada. Eu acho. O Hotel Bristol ficava no coração de Paris. Um prédio elegante que parecia saído direto de um filme francês dos anos 50. Clara olhou para a fachada com uma mistura de encanto e nervosismo. Primeira vez em Paris? Perguntou Logan, enquanto o motorista descarregava as malas. Primeira vez fora dos Estados Unidos, na verdade. Ele a encarou, surpreso. Sério? Passaportes são caros quando se vive com salário mínimo. Logan ficou em silêncio por um momento. Então vamos fazer valer a pena. Na recepção, as coisas começaram a ficar interessantes. O recepcionista, um homem refinado com um forte sotaque parisiense, cumprimentou Logan com entusiasmo. Senhor Lancaster, que prazer tê-lo conosco novamente. Pierre, o prazer é sempre meu. Pierre então olhou para Clara e o rosto dele se iluminou de entusiasmo. Et voilà. Esta deve ser Madame Lancaster. Que honra finalmente conhecê-la. Clara corou, surpresa. Na verdade, eu... Prepa! Mas Pierre seguiu empolgado, agora falando em francês, gesticulando com paixão. Preparei uma surpresa especial de lua de mel. Champanhe, pétalas de rosa, chocolates. Pierre. Logan tentou interromper sem sucesso. E um jantar romântico no terraço. Magnifique. Clara olhou para Logan, que claramente se segurava para não rir. Ele acha que somos casados. Ela sussurrou. Eu percebi. Pierre continuava a falar, agora explicando todos os serviços especiais para casais em lua de mel. Outros hóspedes começaram a olhar para eles, alguns sorrindo como se estivessem assistindo a uma comédia romântica ao vivo. Pierre, Logan conseguiu finalmente dizer, esta é Clara Martinez, minha tradutora. Ela vai precisar de um quarto separado. O rosto de Pierre caiu num instante. Oh lá lá, me desculpem. Pas de problème, respondeu Clara, em francês impecável. Foi um engano compreensível. Mas sim, preciso de um quarto separado. Pierre piscou várias vezes, atônito. Seu sotaque é perfeito. Obrigada. Você estudou em Paris? Em Boston, na verdade. Impossible. Você fala como uma parisiense de nascença. Logan a observava com um interesse crescente. Clara conversava com Pierre como se fossem velhos conhecidos, rindo de piadas internas sobre a cidade e comentando com naturalidade sobre a arquitetura do hotel. Pierre, agora completamente encantado, finalizou. 2 quartos no mesmo andar? Perfeito, respondeu Logan. 2 horas depois, Clara esperava por Logan no saguão do hotel. Havia trocado a roupa de viagem por um elegante terno azul marinho, simples, mas refinado. Estava nervosa, folheando os papéis da reunião pela 3ª vez. Pronta? Logan surgiu, impecável como sempre. Espero que sim. O táxi os levou até um prédio moderno no distrito financeiro. No caminho, Logan explicou os detalhes da negociação. São 3 investidores. Marcel Dubois é o mais conservador. Gosta de números, dados concretos. Sophie Marrero é mais visionária. Se importa com o impacto social. E Jean-Luc Bertrand é, digamos, complicado. Gosta de testar as pessoas. Testar como? Você vai descobrir. A reunião começou de forma formal, com apresentações educadas e um café cujo aroma era melhor que qualquer coisa que Clara já havia provado. Logan iniciou sua apresentação em inglês e Clara traduziu em tempo real para o francês. No início, os investidores a olhavam com cortesia distante. Apenas mais uma americana tentando falar francês, pareciam pensar. Mas conforme a reunião avançava, algo mudou. Seus olhares ficaram mais atentos, interessados. Clara não apenas traduzia as palavras de Logan. Ela adaptava expressões, ajustava o tom, usava frases que se conectavam diretamente ao modo de pensar francês.
Fazia pequenas alterações estratégicas que tornavam a proposta mais convincente, mais culturalmente irresistível. Interessant, disse Jean-Luc, de repente. Você traduziu Market Disruption como Révolution du Marché. Por quê? Clara não hesitou. Porque disruption, em inglês, tem um sentido positivo de inovação, mas em francês soa agressivo. Revolution transmite melhor a ideia de mudança transformadora, sem parecer uma ameaça. Jean-Luc sorriu pela primeira vez. E você traduziu Cutting Edge Technology como tecnologia da vanguarda. Na vanguarda pode até soar refinado. E é. A tradução literal de cutting edge seria uma ponta afiada, mas avant-garde tem raízes culturais francesas. E isso passa confiança, familiaridade, sofisticação. Sophie se inclinou, intrigada. Você estudou marketing cultural? Não, eu só presto atenção. Marcel, que até então tinha permanecido calado, finalmente falou. Em 20 anos fazendo negócios com americanos, nunca vi uma tradutora que entendesse nossas nuances desse jeito. Logan observava em silêncio. Mas Clara sentia o olhar dele sobre ela. E não era mais o olhar de um chefe para uma funcionária. Era outra coisa. Algo que ela não conseguia, ou não queria, nomear. A reunião durou 3 horas. Terminou com apertos de mão firmes e a promessa de uma proposta formal dentro de uma semana. Naquela noite, Logan a convidou para jantar em um pequeno bistrô perto do hotel. Você foi incrível hoje, disse ele enquanto esperavam o vinho. Eu só fiz meu trabalho. Não, Clara. Você fez muito mais do que isso. Você não só ouviu o que eu dizia, você entendeu o que eles precisavam escutar. O garçom trouxe o vinho. Logan ergueu a taça. A melhor decisão de investimento que eu já tomei. Eu não sou um investimento. Você tem razão, você é uma descoberta. Clara riu. Para de me elogiar. Vai acabar subindo a minha cabeça. Talvez devesse subir um pouco. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Logan contou histórias das primeiras viagens de negócios, quando ainda era jovem e tentava provar seu valor. Clara falou sobre como aprendeu francês assistindo filmes antigos com a avó. Sua avó gosta de cinema francês? Ela acha que tudo soa mais romântico em francês. Até briga sobre conta de luz. Logan caiu na risada. Ela tem razão. Ao voltarem para o hotel pelas ruas iluminadas de Paris, Logan parou de repente. Clara? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por me lembrar por que eu comecei tudo isso. Ela franziu o senho, curiosa. Como assim? Por anos, negócios para mim foram só números. Lucro, prejuízo, estratégia, concorrência. Hoje, ao te ver se conectar com eles, eu lembrei que por trás de toda negociação existem pessoas reais, com motivações reais. Clara ficou em silêncio por um momento. Logan? Você não é o homem frio que todo mundo acha que você é. Eles se olharam por alguns segundos. Havia algo no ar. Algo que já não era mais profissional. Algo que nenhum dos dois estava pronto para dizer em voz alta. Melhor voltarmos, disse Logan finalmente. É melhor. Mas nenhum dos dois se mexeu de imediato. No elevador do hotel, Clara teve a certeza de que algo havia mudado. Logan já não era apenas o CEO que lhe dera uma oportunidade. E ela não era mais a faxineira poliglota. Eram duas pessoas, começando a se enxergar de verdade. E isso era tão empolgante quanto assustador. 2 semanas depois de voltarem de Paris, Logan entrou no escritório de Clara com um convite dourado nas mãos. Jantar de gala da Câmara de Comércio, sábado à noite. Clara olhou para o convite como se ele pudesse morder. E eu vou, porque metade dos convidados são investidores internacionais, certo? Exatamente. Preciso de uma intérprete. Logan, eu não tenho nada para usar num evento desses.
Já resolvi isso. Ele colocou um cartão de crédito sobre a mesa. Patrícia vai com você amanhã fazer compras. Eu não posso aceitar isso. É despesa da empresa. Você precisa estar bem vestida para representar a Lancaster Enterprises. Clara pegou o cartão hesitante. Tem certeza? A absoluta. O grande salão de festas do Hotel Four Seasons estava irreconhecível. Luzes douradas, enormes arranjos de flores brancas e pessoas que pareciam ter saído diretamente das páginas de uma revista. Clara ajustou o vestido azul marinho que Patrícia havia insistido que ela comprasse. Elegante sem ser chamativo, sofisticado sem parecer pretensioso. Nervosa? Logan perguntou, oferecendo o braço. Um pouco. Esse definitivamente não é meu ambiente habitual. Também não era o meu. Alguns anos atrás, entraram juntos e Clara sentiu imediatamente os olhares curiosos. Logan Lancaster raramente aparecia em eventos sociais e nunca com alguém ao lado. Sr. Lancaster, um homem mais velho se aproximou. Que surpresa vê-lo aqui. Senador Williams, permita-me apresentar Clara Martinez, minha tradutora. Prazer em conhecê-la. O senador apertou a mão de Clara. Ouvi dizer que você foi essencial nas negociações com os franceses. Só fiz o meu trabalho. Modesta. Gosto disso. À medida que a noite avançava, Clara se viu conversando com investidores alemães, diplomatas japoneses e empresários espanhóis. Logan a observava de longe, nitidamente impressionado com a naturalidade com que ela transitava entre idiomas e culturas. Foi então que ela apareceu. Victoria Ashford era exatamente o tipo de mulher que Clara imaginava como ex-noiva de um CEO bilionário. Alta, loira, usando um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Clara. Caminhava pelo salão como se fosse dona do lugar. Clara notou a mudança imediata em Logan. Os ombros ficaram tensos. A expressão endureceu. Quem é ela? Clara perguntou em voz baixa. Problema, Logan murmurou. Victoria se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Logan, querido, que surpresa. Victoria, você está ótima. Pelo que ouço, os negócios vão bem. Não posso reclamar. Victoria lançou um olhar curioso, quase venenoso, para Clara. E quem é sua acompanhante? Clara Martinez, minha tradutora. Tradutora? Victoria repetiu como se a palavra tivesse um gosto amargo. Que interessante. Achei que você finalmente tivesse encontrado alguém especial. Clara percebeu a alfinetada, mas manteve o sorriso firme. Na verdade, ele encontrou. Uma boa tradutora é raríssima hoje em dia. Victoria soltou uma risada fria e cristalina. Imagino que sim. Especialmente uma que se encaixe tão bem em um ambiente corporativo. A insinuação era clara. Clara era só mais uma funcionária tentando se aproveitar do chefe. Tem razão, Clara respondeu com calma. Adaptar-se exige habilidade. Por exemplo, eu consigo traduzir contratos em 5 idiomas diferentes. Já outras pessoas só conseguem trocar de noivo quando o primeiro vai à falência. Silêncio absoluto. As conversas ao redor cessaram. Victoria ficou pálida. Desculpa, o que você disse? Ah, só um comentário geral sobre adaptabilidade, disse Clara docemente. Nada pessoal. Logan disfarçou a risada com uma tosse. Um empresário italiano ao lado caiu na gargalhada. Gosto dessa garota. Ela tem fogo. Risadas se espalharam pelo salão. Victoria percebeu que havia perdido o controle da situação. Bem, foi interessante conhecê-la, Clara. O sentimento é mútuo. Victoria se afastou com toda a dignidade que ainda conseguiu reunir. Logan esperou até que ela sumisse no meio da multidão antes de se virar para Clara. Aquilo foi rude da minha parte. Brilhante, ela começou. Eu sei. E você terminou com perfeição. Um garçom passou com champanhe. Clara pegou uma taça. Posso perguntar, o que aconteceu entre vocês dois? Logan ficou em silêncio por um instante.
quando minha empresa quase faliu há 3 anos, ela decidiu que um bilionário em potencial não era tão interessante quanto um que já estava estabelecido. Ai, Clara murmurou. Pois é. Se casou com ele 6 meses depois. Clara olhou na direção por onde Victoria havia desaparecido. Tola. Por quê? Porque qualquer pessoa com meio cérebro consegue ver que você é do tipo que sempre dá a volta por cima. Logan a encarou com uma expressão que Clara não soube decifrar. E como você sabe? Porque você me contratou. Só alguém que acredita em potencial escondido arriscaria isso. 1 hora depois, estavam no carro a caminho de casa. Clara havia tirado os sapatos e massageava os próprios pés. Nunca mais vou reclamar dos meus tênis de trabalho, murmurou. Logan riu. Você se acostuma. Parte da vida corporativa. Vale a pena? Todo esse teatro? As roupas caras, os sorrisos falsos, as conversas vazias? Logan pensou por um momento. Depende do que você leva com você no final. E o que você levou hoje? Ver você colocar a Victoria no lugar dela foi o ponto alto do meu mês. Clara riu. Você é terrível. Talvez. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável. As luzes da cidade dançavam pelas janelas, borrões de cor passando apressadamente. Clara. Sim. Obrigado por hoje, por tudo. Não precisa me agradecer. É meu trabalho. Não estou falando do trabalho. Ela o olhou surpresa. Então está falando do quê? De você ter me defendido quando a Victoria tentou te humilhar. Você não precisava. Precisava sim. Por quê? Clara hesitou. Porque ninguém merece ser tratado daquela forma. E porque eu não suporto gente que acha que o dinheiro dá o direito de pisar nos outros. Logan a observava à meia luz do carro. Havia algo diferente em seu tom. Algo mais vulnerável. Só por isso? Clara sentiu o clima mudar. Mais pessoal. Mais perigoso. E por que você não merecia o que ela te fez? Como você sabe? Porque eu te conheço. Conhece? Clara percebeu que agora estavam em um território novo. Estou começando a conhecer. Logan assentiu, como se ela tivesse acabado de responder a uma pergunta que ele nunca ousou fazer em voz alta. O carro parou em frente ao prédio dela. Clara pegou a bolsa e a caixa com os sapatos. Boa noite, Logan. Boa noite, Clara. Mas nenhum dos dois se mexeu. Logan. Sim? Você merece alguém que fique, independente de quanto dinheiro você tenha. E com isso, ela saiu do carro, deixando Logan sozinho com pensamentos que ele ainda não estava pronto para encarar. Dias depois, Clara estava a bordo de um voo para Tóquio. Seriam 14 horas de viagem, e ela passou a maior parte do tempo estudando os documentos da reunião. A negociação com a Yamamoto Industries era crucial para a expansão da Lancaster Enterprises na Ásia, e ela queria garantir que cada nuance cultural fosse respeitada com precisão. Logan observava Clara trabalhar, admirado com a concentração dela. Ela havia feito anotações detalhadas nas margens dos contratos, apontando termos que poderiam soar ofensivos em japonês e sugerindo alternativas mais diplomáticas. Você sempre foi assim? Ele perguntou quando ela finalmente fechou a pasta. Assim como. Perfeccionista, tão atenta aos detalhes. Clara riu. Quando você sabe que não vai ter uma segunda chance, aprende a acertar na primeira. A reunião na sede da Yamamoto Industries foi um sucesso completo. Clara não apenas traduziu com precisão técnica impecável, ela captava as sutilezas da comunicação japonesa, os silêncios carregados de significado, as formalidades necessárias, os sinais não verbais de aprovação ou resistência. Ela lia a sala como quem lê um livro já conhecido. E enquanto Logan falava, ela costurava o diálogo entre culturas com delicadeza e inteligência. E foi ali, naquele salão imponente do outro lado do mundo, que Logan soube.
Clara não era apenas a mulher certa para aquela negociação. Ela era a mulher certa para muito mais. Quando Hiroshi Yamamoto fez uma piada em japonês sobre americanos que falam rápido demais, Clara sorriu e respondeu no mesmo idioma. Alguns americanos também sabem a hora de escutar. A tensão formal se desfez no ato. O clima mudou. Eles não estavam mais em lados opostos da mesa. Estavam conectados. 2 horas depois, saíam do prédio com um pré-acordo em mãos que superava todas as expectativas de Logan. Como você soube que ele estava testando nossa paciência quando ficou em silêncio por 2 minutos inteiros? Perguntou Logan enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas de Shibuya. Porque silêncio no Japão não é ausência de comunicação. É comunicação intencional. E onde você aprendeu isso? Clara fez uma pausa. Experiência. Naquela noite, jantaram em um restaurante tradicional japonês que Clara havia encontrado. Logan insistiu para que ela escolhesse o lugar. Queria ver como ela se sairia na cidade. Você já esteve aqui antes? Perguntou ele, observando Clara conversar com facilidade com a garçonete em japonês. Não, mas estudei a cultura, e linguagem corporal é universal. Logan a observou fazer o pedido para os dois, explicando preferências alimentares, perguntando sobre ingredientes específicos. Era como assistir a uma dança. Cada gesto dela era preciso, suave, seguro. Clara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende do quão pessoal. Como você aprendeu tantos idiomas? Clara ficou um instante em silêncio, brincando com os hashes. Por necessidade. Como assim? Ela respirou fundo. Me formei há 5 anos, com foco em interpretação simultânea. Saí da faculdade achando que o mundo estaria me esperando. E não estava? Não quando você não tem o sobrenome certo, ou os contatos certos. Mandei currículo para toda a agência de tradução da cidade. A resposta era sempre a mesma. No momento não temos vagas, mas vamos manter seu currículo em nosso banco de dados. Logan franziu o senho. 5 anos. 5 anos lavando pratos, limpando escritórios, servindo café, qualquer coisa que pagasse as contas. Por que você não desistiu? Ou tentou outra coisa? Clara sorriu de leve. Porque desistir nunca foi uma opção. Tinha alguém contando comigo. Sua família? Minha avó, Rose Martinez. Clara parou, como se ponderasse o quanto queria revelar. Depois continuou. Ela me criou sozinha desde que eu tinha 3 anos. E seus pais? Fui adotada. Minha avó me encontrou num orfanato em Boston. Ela tinha ido doar roupas depois que meu avô morreu. Me viu sentada num canto, tentando ler um livro complicado demais para minha idade. Logan parou de comer. Clara continuou. Ela disse que foi amor à primeira vista. Não por mim, mas pela minha teimosia. Uma garotinha de 3 anos tentando decifrar palavras que não entendia, mas se recusando a desistir. E ela te adotou? Levou 6 meses, papelada, entrevistas. Ela era viúva, costureira, morava num apartamento minúsculo, nada ideal para a adoção. Mas ela nunca desistiu. Clara sorriu. Pela primeira vez desde que Logan a conhecera, seus olhos se suavizaram com uma ternura que não era profissional, era pessoal, profunda. Ela me ensinou que inteligência não é um dom, é uma responsabilidade. Que eu tinha a obrigação de usar o que sabia para fazer a diferença. E os idiomas? Ela acreditava que cada língua era uma porta para um novo mundo. Economizou centavo por centavo para pagar meus cursos. Francês aos sábados, espanhol às quintas, japonês eu aprendi sozinha, assistindo anime com legenda. Logan ficou em silêncio. O tipo de silêncio que diz: estou escutando. Cada palavra. Quando ela adoeceu 2 anos atrás, eu estava no 3º ano da faculdade. Diabetes. Depois vieram as complicações renais. Ela precisava de alguém que cuidasse dela, comprasse remédios, a levasse aos médicos. Por isso você aceitou qualquer trabalho que aparecesse.
Por isso eu aceitei qualquer trabalho. Ela abriu mão de tudo por mim. Agora era a minha vez. Clara olhava pela janela, observando as luzes de Tóquio cintilarem como constelações vivas. Ela ainda acredita que eu vou me tornar alguém importante. Mesmo quando chego em casa às 2 da manhã, exausta depois de limpar escritórios, ela pergunta sobre meus planos de carreira. Logan sentiu algo despertar em seu peito, uma mistura de admiração e algo que ele ainda não sabia nomear. Ela sabe sobre o novo emprego? Sabe. Disse que sempre soube, que era só uma questão de tempo. E o que você acha? Clara o encarou nos olhos pela primeira vez durante toda a conversa. Acho que ainda estou tentando acreditar que isso é real. Logan se inclinou para a frente mais próximo. Clara, eu quero que você saiba que... Logan, não precisa dizer nada. Ela interrompeu suavemente. Eu sei que esse é um trabalho temporário, que eventualmente você vai encontrar alguém mais qualificado, com mais experiência. Clara, e tudo bem. Eu sou grata pela oportunidade. Clara, para. Ela parou. Você é a pessoa mais qualificada que eu já conheci, e não por causa dos seus diplomas ou certificados. É por quem você é. Clara ficou em silêncio. As palavras tocaram algo que ela escondia há muito tempo. Sua avó está certa. Você vai conquistar o mundo. Na verdade, você já está conquistando. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu as lágrimas virem aos olhos. Obrigada. Logan percebeu ali que algo havia mudado entre eles. Já não era mais chefe e funcionária. Era algo diferente. Algo mais profundo. Posso te perguntar uma coisa agora? Clara disse, enxugando discretamente os olhos. Claro. Por que você realmente me contratou? A verdade. Logan hesitou por um instante. Porque quando você entrou naquela sala de reunião, eu vi alguém que sabia o que era lutar por algo. E fazia muito tempo que eu não via isso em ninguém. O que você quer dizer? Todo mundo ao meu redor nasceu com oportunidades. Você conquistou as suas. Isso é raro. Clara o observou em silêncio, como se estivesse decifrando um enigma. Você também lutou, não é? Logan sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Talvez um dia eu te conte essa história. Promete? Prometo. E naquele momento, no silêncio entre as palavras, os dois entenderam que estavam começando a enxergar além das máscaras que usavam durante o dia. Por trás do terno impecável, Clara viu um homem que também conhecia a dor. E Logan viu uma mulher cuja força não vinha de privilégios, mas de escolhas difíceis e de um amor incondicional. Era o começo de uma compreensão que mudaria tudo entre eles. De volta a Boston, a rotina entre Clara e Logan havia mudado. Sutilmente. Havia uma nova proximidade nas conversas. Uma leveza que não existia antes da viagem ao Japão. Momentos pequenos. Ele perguntando se ela queria café. Ela ajeitando a gravata dele antes de uma reunião. Gestos que falavam de uma intimidade que crescia, devagar, mas firme. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Clara estava organizando os documentos para a reunião com os investidores alemães quando notou Logan parado na janela, observando a tempestade lá fora. Havia algo diferente em sua postura, uma atenção que raramente aparecia em seu rosto. A reunião foi cancelada, ele disse sem se virar, por causa da chuva, por minha causa. Clara parou o que estava fazendo. Como assim? Logan finalmente se virou, e nos olhos dele havia uma sombra, uma que ela nunca tinha visto antes. Heinrich Meller me conhece há muito tempo. Ele sabe da minha história. Que história? Logan se sentou na cadeira em frente à mesa de Clara. Algo que ele nunca fazia, sempre mantinha uma certa distância. Havia hierarquia entre eles cuidadosamente preservada. Mas agora, tudo parecia diferente. Você me perguntou no Japão por que eu realmente te contratei. E você disse que viu alguém que lutava por algo.
Era verdade, mas não era toda a verdade. Clara fechou a pasta e lhe deu total atenção. Estou ouvindo. Logan respirou fundo. 3 anos atrás, minha empresa estava à beira da falência. Um investimento ruim, um sócio que me traiu, uma crise de mercado que ninguém viu chegando. Em 6 meses, perdi 80% da minha fortuna. Mas você se recuperou. Sim, mas não antes de perder outras coisas. Clara permaneceu em silêncio. Victoria e eu estávamos noivos há 2 anos. Íamos nos casar naquele verão. Ela já tinha escolhido o vestido. A igreja já tinha enviado os convites. A chuva batia na janela com um ritmo lento, constante. Um eco melancólico das palavras dele. Quando saíram as primeiras notícias sobre meus problemas financeiros, ela disse que era temporário, que ficaria ao meu lado, que o dinheiro não importava. Pausa. Mas importava. Clara já sentia o nó no peito. 3 semanas depois, cheguei em casa e encontrei o anel de noivado em cima da mesa da cozinha, com um bilhete. Logan parou, como se as próximas palavras exigissem mais esforço do que ele estava pronto para dar. Ela disse que tinha repensado tudo, que precisava de estabilidade na vida, que eu entenderia quando não estivesse tão emocionalmente envolvido. Clara sentiu a raiva crescendo dentro dela, mas manteve o rosto sereno. Descobri uma semana depois que ela estava saindo com Marcus Whitman, bilionário do setor imobiliário. Casaram-se 4 meses depois. Logan. O pior não foi ela ter me deixado, foi perceber que tudo o que eu achei que tínhamos era uma ilusão. Ela nunca me amou. Amava o que eu representava. Logan se levantou e voltou para a janela. A cidade escorria em reflexos úmidos. Depois disso, comecei a duvidar de todas as mulheres que demonstravam interesse. Era real? Ou era só pelo dinheiro? Cada convite para jantar, cada sorriso, cada conversa, tudo parecia ter um segundo motivo. É por isso que você trabalha tanto? Por que nunca para? O trabalho é seguro, os números não mentem, contratos não te abandonam no meio de uma crise. Clara se levantou, caminhou até ele. Logan, olha para mim. Ele se virou devagar. Nem todas as mulheres são como a Victoria. E como eu posso ter certeza? Você não pode. A voz dela era firme, mas suave. É isso que torna o risco tão assustador. Logan a estudou. Procurava algo, um sinal, uma verdade. E o que te faz diferente? Clara não hesitou. Porque eu não quero nada de você, Sr. Lancaster. Só respeito. Como assim? Você poderia perder todo o seu dinheiro amanhã e eu ainda te respeitaria. Você poderia voltar a ser o homem que estava prestes a falir. E eu ainda acreditaria na sua capacidade de dar a volta por cima. Logan não disse nada. Sabe por quê? Clara continuou. Porque eu vi quem você é. Quando ninguém está olhando. Vi como você trata a Patrícia quando ela comete erros. Vi como você me defendeu quando Richard tentou me humilhar. Ela deu mais um passo. Agora estavam próximos. Mais do que jamais estiveram. O homem que eu respeito não é o CEO da Lancaster Enterprises. É o homem que me deu uma chance quando eu era só uma faxineira com sonhos grandes demais. Clara podia ver as marcas ao redor dos olhos dele, pequenas linhas deixadas por noites mal dormidas e decisões difíceis. Você tem medo de confiar em mim? Ela perguntou em voz baixa. Logan respondeu quase num sussurro. Eu tenho medo de confiar em qualquer pessoa. Pausa. Até em mim. Logan olhou nos olhos dela por um longo momento. Especialmente você. Por quê? Clara perguntou quase num sussurro. Porque você importa. O silêncio que se seguiu veio pesado, denso, cheio de algo novo. Já não era profissional, era pessoal, íntimo, perigoso. O coração de Clara acelerou. Logan a olhava de um jeito que fazia seu estômago revirar. E não era o olhar de um chefe para uma funcionária. Era de um homem para uma mulher. Logan, ela sussurrou.
Clara. Eles estavam se inclinando mais perto, quase ali. Então o celular de Logan tocou, alto, seco, como uma navalha cortando o momento. Ele piscou como se saísse de um transe e atendeu. Lancaster. Clara deu um passo para trás, ainda com o coração disparado. Fingia organizar papéis, mas sua mente estava longe. Repetia as palavras como um mantra. Especialmente você, porque você importa. Depois de desligar, Logan falou. Era o Heinrich. Quer remarcar para amanhã? Ótimo, disse Clara, sem conseguir esconder a voz mais baixa. Ficaram em silêncio. As palavras anteriores ainda pairavam no ar como fumaça que se recusa a desaparecer. Clara. Sim? Obrigado por me escutar. Obrigada por confiar em mim. Logan assentiu e caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Clara. Sim? Você tinha razão sobre mim. Eu não sou o homem frio que todo mundo pensa que sou. Eu sei como. Clara sorriu, serena. Homens frios não têm medo de se machucar de novo. E com isso, Logan saiu, deixando Clara sozinha com a certeza de que algo fundamental havia mudado entre eles. Eles já não eram apenas chefe e funcionária. Ainda não sabiam o que eram, mas sabiam o que não eram mais. A chuva continuava batendo na janela, mas agora soava como se lavasse algo antigo, feridas, medos, muros. E no silêncio do escritório, Clara percebeu. Estava se apaixonando pelo homem, por trás do terno. E isso era, ao mesmo tempo, a melhor e a pior coisa que podia acontecer. Na manhã de sábado, Clara estava na fila do Sunnyside Café, uma cafeteria pequena e aconchegante a 3 quadras do seu apartamento. Era seu ritual de fim de semana. Latte torrada com geleia de morango e 2 horas de leitura tranquila. Vestia jeans desbotados, tênis gastos, uma camiseta simples de algodão, cabelo solto, sem maquiagem, longe da versão profissional que Logan conhecia. Um latte grande e uma torrada, por favor, pediu a atendente de cabelo colorido. Para viagem ou para consumir aqui? Aqui mesmo. Foi então que ela ouviu uma voz familiar atrás de si. Clara? Ela se virou. E quase deixou a carteira cair. Logan Lancaster. De jeans escuros e camiseta cinza, completamente fora do seu habitat natural. Logan? O que você está fazendo aqui? Ele parecia tão surpreso quanto ela. Moro a 2 quadras daqui. E você? Também moro por perto. Mas nunca te vi por aqui. Normalmente tomo café no escritório, mas hoje... Deu de ombros. Resolvi sair um pouco. A atendente pigarreou, lembrando os 2 que ainda estavam na fila. Um café preto, sem açúcar. Logan pediu direto. Quer sentar comigo? Clara perguntou, sem pensar muito. Logan hesitou por um segundo. Claro, escolheram uma mesa no canto, perto da janela que dava vista para a rua movimentada. Clara o observou olhando o ambiente curioso. Primeira vez numa cafeteria de bairro? Ela provocou. Tá tão na cara assim? Você está analisando o lugar como se fosse um novo mercado para investir. Logan riu. Hábito profissional. E qual o seu veredito? Fluxo constante, clientes fiéis, atmosfera acolhedora. Investimento sólido. Clara balançou a cabeça. Você realmente não consegue desligar, né? Desligar o quê? O modo CEO. Logan ficou pensativo. Por um instante, o café virou um raro momento de pausa no meio do mundo corporativo que nunca parava e de uma conexão que já não podia mais ser ignorada. Faz tanto tempo que eu já nem sei mais a diferença. Clara mordeu sua torrada, observando Logan com curiosidade. Posso te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com trabalho? Pode tentar. Qual é a sua comida favorita? Logan piscou, como se ela tivesse acabado de falar em outro idioma. Minha comida favorita? Isso? Aquela que você comeria todo dia, se pudesse. Eu... Ele parou. Ninguém nunca me perguntou isso. Sério?
As pessoas sempre querem saber sobre estratégias de investimento, fusões, ações, nunca sobre comida. Clara riu. Então, qual é? Logan pensou por um momento. Macarrão com queijo de caixinha. O quê? Sabe aquele da caixinha azul? Sério. Minha babá fazia quando eu era criança. Quando meus pais viajavam, o que era quase sempre, ela preparava aquilo e a gente assistia desenhos juntos. Clara sorriu. Isso é muito doce. E você? As empanadas da minha avó. Ela faz todo domingo. Sempre reclama que dá trabalho demais, mas nunca para de fazer. Qual é o segredo dela? Amor e um pouco de teimosia. Eles riram juntos. Logan percebeu que era a primeira vez em anos que ria de algo que não envolvia trabalho. Posso te perguntar outra coisa? Clara continuou. Agora fiquei curioso. Que tipo de música você ouve quando está sozinho? Logan ficou vermelho. Você vai rir. Prometo que não vou. Jazz dos anos 40. Sério? Meu avô era músico. Tocava saxofone em clubes noturnos. Quando meus pais brigavam, e era quase sempre, eu me escondia no porão dele e ele tocava para mim. Clara sentiu um aperto no peito. Ele ainda toca? Faleceu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Ele me dizia que música é o único idioma que não precisa de tradução. Clara sorriu com doçura. Ele teria orgulho do neto. Não sei. Acho que ele teria preferido que eu seguisse a música também. Nunca é tarde. Aos 35? Por que não? Logan a olhou como se ela tivesse acabado de sugerir uma viagem à lua. E você? Que música ouve? Um pouco de tudo. Salsa quando estou limpando, jazz quando estou triste, rock quando preciso de energia. E quando está feliz? Clara parou por um instante. Engraçado. Nunca pensei nisso. Como assim? Eu sempre uso música para mudar como me sinto. Nunca para comemorar quando já estou bem. Talvez você devesse começar. Nesse momento, uma senhora se aproximou da mesa. Cabelos brancos, sorriso caloroso e uma câmera antiga nas mãos. Desculpem interromper, mas vocês formam um casal tão adorável. Posso tirar uma foto? Clara corou. Na verdade, nós não. Seria uma honra, Logan disse, surpreendendo até a si mesmo. O sorriso da mulher se alargou. Que romântico! Aproximem-se um pouco. Clara olhou para Logan confusa. Ele apenas deu de ombros. Eles se aproximaram e a mulher tirou a foto. Perfeito. Vocês têm aquele brilho nos olhos. Estão juntos há muito? É estranho, Clara começou. Ainda estamos descobrindo, Logan completou. A mulher piscou. As melhores histórias de amor começam assim. E se afastou, deixando-os em silêncio. Por que você disse aquilo? Clara perguntou baixinho. Disse o quê? Que a gente está descobrindo? Logan olhou para as próprias mãos. Porque eu não sei mais o que a gente é. Como assim? A gente começou como chefe e funcionária. Depois viramos parceiros de trabalho. E agora? Agora? Ele respirou fundo. Agora eu estou sentado com você numa cafeteria de bairro, num sábado de manhã, falando sobre macarrão com queijo e me sentindo mais eu do que me senti em anos. Clara sentiu o coração acelerar. E isso é algo ruim? É assustador. Por quê? Logan a olhou nos olhos, e pela primeira vez não havia nenhuma barreira ali. Apenas verdade. Porque estamos aqui há 3 horas, e eu ainda não pensei em trabalho nenhuma vez. Porque você me faz rir. Porque quando aquela mulher achou que éramos um casal, uma parte de mim quis dizer que ela estava certa. O silêncio que se seguiu estava carregado, não de desconforto, mas de possibilidades que ninguém ousava dizer em voz alta. Logan, eu sei que é complicado. Você é meu chefe. Seria irresponsável. Não era isso que eu ia dizer. O que você ia dizer? Clara respirou fundo.
que também faz 3 horas que eu parei de te ver como meu chefe. Eles se olharam e algo mudou. Não era mais profissional. Era algo mais profundo. Algo real. E agora? Logan perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Agora você vai me contar mais sobre seu avô, o músico, respondeu Clara com um sorriso. E eu vou te ensinar a ouvir música quando se está feliz. Logan sorriu de volta. Fechado. E ficaram ali, conversando até o sol se pôr, como duas pessoas comuns, apenas aproveitando a companhia um do outro, sem saber que aquele dia mudaria tudo entre eles. Na segunda-feira, Clara estava na sala de conferências, traduzindo uma apresentação para investidores coreanos, quando o celular vibrou. Ela sempre o mantinha no silencioso durante reuniões, mas algo fez com que olhasse para a tela. Boston General Hospital. Seu sangue gelou. Com licença, murmurou para Logan, que explicava os gráficos de crescimento trimestral. Saiu da sala com passos trêmulos e atendeu o telefone com mãos frias. Alô? Clara Martinez? Aqui é a enfermeira Janet, do Boston General. Sua avó, Rose Martinez, foi internada há cerca de 1 hora. Ela passou mal em casa e... O resto das palavras sumiu. O chão pareceu sair debaixo dos seus pés. Ela está bem? Conseguiu perguntar, com a voz quase sem som. Está estável, mas você precisa vir o quanto antes. Clara desligou e ficou parada no corredor, imóvel. As palavras ecoando na cabeça, as pernas bambas. Clara. Logan apareceu na porta da sala de conferência. Bastou olhar para ela. O que aconteceu? Minha avó... Hospital, eu preciso... As palavras saíam atropeladas, mas Logan entendeu. Vamos, disse, já pegando o casaco. Patrícia, cancele todas as minhas reuniões de hoje. Mas, senhor, a reunião com os coreanos... Remarque para amanhã. Clara olhou para ele, atônita. Logan, você não precisa fazer isso. Essa reunião é importante. Não, mais do que isso aqui, disse ele com firmeza, pegando no braço dela com delicadeza. Vamos. O trajeto até o hospital foi um borrão. Logan dirigia, e Clara, em silêncio, olhava pela janela sem realmente enxergar. As mãos tremiam no colo. Ela vai ficar bem, disse Logan, em voz baixa. Você não pode saber disso. Não posso. Mas conheço a Rose Martinez das suas histórias. E mulheres como ela não desistem fácil. Clara virou o rosto, surpresa. Você lembra o nome dela? Eu lembro de tudo o que você me conta. No hospital, Clara correu até a recepção. Rose Martinez. Ela foi internada hoje à tarde. Quarto 314, terceiro andar. Apenas familiares. Logan hesitou, mas Clara segurou o braço dele. Ele é... Parou, sem saber o que dizer. Ele é importante. Subiram o elevador em silêncio. Clara estava visivelmente nervosa, passando as mãos pelo cabelo, ajeitando a blusa, tentando parecer firme. Clara, disse Logan com suavidade, você não está sozinha. Ela olhou para ele, os olhos começando a se encher de lágrimas. Obrigada por estar aqui. Não precisa me agradecer. Rose Martinez estava deitada no leito, ligada a alguns monitores, mas acordada, com os olhos vivos e atentos. Aos 72 anos, ainda carregava a postura orgulhosa que Clara herdara dela. Vó? Clara correu até a cama. Ai, minha menina. Tanta confusão por causa de uma tonturazinha. Mas Clara já estava com os braços em volta dela, o alívio estampado no rosto, o coração ainda descompassado, mas cheio de gratidão. Tontura? Você desmaiou. Só foi um pico de pressão. Nada que um remedinho não resolva. Clara segurava a mão da avó, aliviada, mas ainda com o coração apertado. Você me deu o maior susto da minha vida. Desculpa, meu amor, mas olha ali. Quem é o homem bonito que você trouxe com você? Clara se virou. Logan estava parado na porta, claramente desconfortável por invadir um momento tão íntimo. Vó,
Esse é o Logan Lancaster, meu chefe. Rose encarou Logan com aquele olhar afiado que ela usava para decifrar pessoas. Lancaster, como nos artigos de negócios. Sim, senhora. Logan se aproximou da cama com respeito. É um prazer conhecê-la, Dona Rose. A Clara fala muito da senhora. Espero que seja coisa boa. Só coisas maravilhosas. Rose sorriu, alternando o olhar entre Logan e Clara. Então, você é o chefe da minha neta. Sou sim. E veio aqui numa segunda-feira à tarde. Vim. Cancelou reuniões importantes. Logan olhou discretamente para Clara. Como a senhora sabe? Porque a Clara me contou que você vive atolado de compromissos. Então, ou você é um chefe fora do comum? Logan arqueou as sobrancelhas, curioso. Ou... Rose sorriu com aquele ar sapeca. Você é o príncipe dos contos de fadas que ela sempre sonhou encontrar. Vó! Clara ficou vermelha como um farol. O quê? Desde pequena você dizia que queria um príncipe, mas não um qualquer. Um que te enxergasse de verdade. Que visse quem você é por dentro, não só a aparência. Logan olhou para Clara. Depois voltou o olhar para Rose. A senhora tem uma neta extraordinária. Eu sei disso. A pergunta é: você sabe? O silêncio que se instalou depois disso dizia muito mais do que qualquer frase. Clara queria desaparecer embaixo do leito. Acho que estou começando a descobrir, respondeu Logan com honestidade. Rose deu um tapinha carinhoso na mão da neta. Ele é esperto. Vó, pelo amor de Deus. O quê? Agora não posso mais dar minha opinião? Quase morri hoje, tenho o direito de falar o que eu quiser. Você não quase morreu. Clara riu, mesmo sem querer. Ah, é? Como você sabe? Vai ver, era a minha hora. Logan, que assistia à cena com um meio sorriso, começou a rir de verdade. O que foi? Rose perguntou. Vocês duas. É como ver a Clara, em uma versão com mais histórias. Mais experiente e mais sábia. Rose corrigiu. E com muito mais causos para contar. Adoraria ouvi-los um dia. Um dia. Rose lançou um olhar cheio de intenção para Clara. Que tal domingo? Venha jantar com a gente. Vou fazer as empanadas que ela vive falando. Vó, pelo amor de Deus. Ué, o homem salvou você de uma vida limpando o chão. O mínimo que posso fazer é alimentar ele direito. Logan olhou para Clara, que estava mortificada. Seria uma honra, Dona Rose. Rose. Me chama de Rose. A enfermeira entrou no quarto. Dona Rose, como está se sentindo? Ótima. Prontinha para ir para casa. Ainda não. Queremos observá-la por mais algumas horas. Rose suspirou dramaticamente. O hospital adora transformar um arranhão em fratura exposta. Clara riu. Vó, você desmaiou. Só um susto. Tô ótima agora. Logan observava tudo. Clara cuidando da avó, Rose reclamando dos protocolos médicos, a cumplicidade evidente entre elas. E algo se moveu dentro dele. Algo antigo, quase esquecido. A sensação de pertencer a algum lugar. Logan, chamou Rose. Sim? Obrigada por cuidar da minha menina. É ela quem está cuidando de mim, na verdade. Então, ótimo. Cuidem um do outro. Clara e Logan se entreolharam. E naquele instante, ambos souberam. Algo havia mudado para sempre. Já não eram apenas chefe e funcionária. Já não eram apenas amigos. Eram algo mais. Algo que ainda não tinham coragem de nomear, mas que crescia entre eles como uma semente finalmente encontrando solo fértil. Domingo, então? Rose perguntou a Logan. Domingo, ele confirmou. E Clara soube ali que sua vida jamais seria a mesma. A viagem a Chicago deveria ser apenas rotina. Uma conferência de 3 dias sobre investimentos sustentáveis, com apresentações da Lancaster Enterprises e oportunidades de networking com possíveis parceiros.
Clara havia preparado todas as traduções necessárias, revisado os contratos que seriam discutidos. O que ela não esperava era descobrir uma traição. Tudo começou no segundo dia, durante o intervalo para o café entre as sessões. Clara estava organizando documentos quando ouviu uma conversa em alemão vinda do corredor ao lado. "A proposta está pronta?" perguntou uma voz. "Sim. Quando Lancaster apresentar o projeto amanhã, teremos todas as informações para fazer nossa contraproposta." Clara reconheceu a voz imediatamente. Marcus Webb, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Lancaster Enterprises. Um homem que Logan considerava um dos seus executivos mais confiáveis. "E ele não suspeita de nada?" outra voz perguntou. "Nada? Ele me vê como um aliado leal há 10 anos. Nunca imaginaria que estou repassando informações para vocês." O sangue de Clara gelou. Marcos estava falando com representantes da Hoffman Industries, principal concorrente alemã da Lancaster. "Ótimo. Com os dados dele, apresentaremos uma oferta melhor e fecharemos o negócio antes que ele perceba o que aconteceu." "E minha compensação?" 2 milhões, como combinado. Mais uma posição no conselho assim que assumirmos os contratos americanos dele. Clara recuou devagar, com o coração acelerado. Marcus Webb estava vendendo informações confidenciais da empresa. E Logan? Não fazia ideia. Durante o resto do dia, Clara o observou discretamente. Marcus agia normalmente. Sorria. Era solícito. O típico executivo modelo que Logan sempre elogiava. Mas agora, Clara enxergava por trás da máscara. Naquela noite, enquanto Logan revisava a apresentação do dia seguinte em seu quarto de hotel, Clara bateu na porta. "Precisamos conversar", disse, assim que ele abriu. "Claro. Aconteceu alguma coisa?" Clara entrou e fechou a porta atrás de si. "Logan, você confia no Marcus Webb?" "Claro. Ele trabalha comigo há uma década." "Por quê?" Ela respirou fundo. "Porque ele está te traindo." Logan parou o que estava fazendo. "Como assim?" "Hoje eu escutei uma conversa entre ele e representantes da Hoffman Industries. Ele está passando informações confidenciais da nossa proposta para eles." "Clara, isso é uma acusação muito séria." "Eu sei. E tenho certeza do que ouvi." Logan sentou-se à beira da cama, o semblante ficando mais sério. "Me conta exatamente o que ouviu." Clara repetiu a conversa, palavra por palavra. A cada detalhe, Logan ficava mais pálido. "Tem certeza de que era o Marcus?" "Absoluta." Reconheci a voz. "E ele mesmo disse que trabalha com você há 10 anos." Logan ficou em silêncio por um longo tempo. O som da chuva do lado de fora era a única coisa que preenchia o quarto. "Se isso for verdade, explica muita coisa." "Como assim?" Clara perguntou, com o coração ainda acelerado. Nos últimos meses, alguns acordos que pareciam certos escaparam por pouco, como se nossos concorrentes soubessem exatamente o que oferecer para nos derrotar. "O que você vai fazer?" Clara perguntou. Logan se levantou inquieto, começando a andar de um lado para o outro. "Preciso de provas concretas. Não posso acusar um executivo sênior só com base no que você ouviu." "Então vamos conseguir essas provas." Na manhã seguinte, Clara colocou em prática um plano arriscado. Durante o café da manhã, ela se aproximou de Marcus Webb. "Sr. Webb, posso falar com o senhor por um instante?" "Claro, Clara. O que houve?" "É sobre a apresentação de hoje. Notei que alguns números nos documentos em alemão não batem com a proposta original." Marcus ficou imediatamente em alerta. "Que tipo de diferença?" "As projeções de lucro estão um pouco alteradas. Quis ter certeza antes de mencionar ao senhor." "Lancaster." Marcus relaxou aliviado. "Que bom que você percebeu. Mostre exatamente onde." Clara abriu o notebook e exibiu um documento falso que preparara na noite anterior. Os números estavam levemente modificados, reduzidos em cerca de 15%. "Aqui, veja. Os dados estão 15% abaixo da versão original."
Marcos analisou a tela com atenção. Interessante. Posso levar uma cópia para revisar com minha equipe? Claro. Clara salvou o arquivo em um pendrive e o entregou a ele, sabendo muito bem que Marcos provavelmente repassaria as informações falsas aos alemães. 2 horas depois, durante a apresentação principal, Logan observava atentamente a reação dos representantes da Hoffman Industries. Estavam visivelmente confusos. Os números apresentados ali não correspondiam aos que esperavam. Clara percebeu na hora. A contraproposta deles fora baseada em dados errados. Após a reunião, Logan pediu que Marcos o acompanhasse para uma conversa particular. Clara estava presente como intérprete. Marcos, preciso te perguntar uma coisa, disse Logan, calmo, mas com firmeza na voz. Claro. Como você explica o fato de a Hoffman Industries ter apresentado uma proposta baseada em números que só constavam em um documento falso que Clara te mostrou hoje de manhã? Marcos empalideceu. Eu não entendo. Clara criou um arquivo com dados incorretos e o entregou exclusivamente a você. 2 horas depois, os alemães apareceram com uma proposta baseada exatamente nesses números. O silêncio na sala foi pesado, cortante. Logan, eu posso explicar. Então vá em frente, tente. Marcos olhou de Logan para Clara e depois voltou a encarar Logan. Naquele instante, ele entendeu que não havia escapatória. Eles me ofereceram muito dinheiro, confessou finalmente, e uma posição melhor, assim que assumissem os contratos nos EU. Logan se levantou devagar, mas com uma tensão visível. 10 anos, Marcos. 10 anos de confiança, parceria, oportunidades que eu te dei. Logan, é só negócio. Foi você quem me ensinou isso. Eu te ensinei a competir com honestidade, não a trair quem confiou em você. Logan virou-se para a porta. Você está demitido. Nossos advogados entrarão em contato sobre as consequências legais por violar o contrato de confidencialidade. Marcos olhou para Clara com raiva nos olhos. Foi você, não foi? A espiãzinha deles. Só alguém fazendo o que é certo, respondeu Clara, com a calma de quem não devia nada a ninguém. Mais tarde, no saguão do hotel, Logan reuniu toda a equipe que havia viajado para Chicago. Quero que todos aqui saibam que hoje Clara Martinez salvou esta empresa. Graças à atenção e inteligência dela, descobrimos uma traição que poderia ter nos custado milhões em contratos perdidos. Os executivos a olharam com um respeito novo, profundo. A partir de hoje, Clara não é mais apenas nossa tradutora. Ela é oficialmente nossa nova consultora sênior de desenvolvimento internacional. E naquele instante, em meio a aplausos e olhares orgulhosos, Clara soube. Ela não era mais apenas uma observadora da história. Ela era parte dela. Palmas espontâneas explodiram no salão. Quando a reunião terminou e todos se dispersaram, Logan e Clara ficaram sozinhos no saguão. Obrigado, ele disse com uma voz mais suave do que o normal. Mais uma vez, você salvou tudo. Eu só fiz o que era certo. Não, Clara. Você fez muito mais do que isso. Você me protegeu, você me defendeu. Eles estavam tão próximos agora que o ar entre os dois parecia elétrico, o tipo de tensão que nem o silêncio conseguia disfarçar. Clara, disse Logan, a voz carregada de algo que parecia pesar semanas. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. O quê? Ele deu um passo à frente. Agora seus rostos estavam separados apenas por centímetros. Você não é só minha funcionária. Não é só minha consultora. Você é... Eu sou o quê? Clara perguntou, sentindo o coração martelar no peito. Mas antes que Logan pudesse responder, a voz aguda de Patrícia atravessou o ar como uma faca. Sr. Lancaster, emergência! Os investidores japoneses estão pedindo uma videoconferência em 20 minutos. Logan fechou os olhos, frustrado. Certo, Patrícia. Vamos para o centro de negócios. Ele olhou para Clara, com a promessa gravada no olhar. Essa conversa ainda não acabou.
Eu sei. E ela sabia mesmo. Sabia com cada fibra do corpo que da próxima vez que estivessem a sós, nada iria interromper. Uma semana após o episódio em Chicago, Logan apareceu no escritório de Clara com 2 convites dourados nas mãos e uma expressão indecifrável no rosto. Conferência Internacional sobre Sustentabilidade Corporativa, disse colocando os convites na mesa dela. Roma, 3 dias. Clara olhou os convites, confusa. Você precisa de alguém para traduzir do italiano? Não, espanhol. Alguns participantes são da América Latina. Ah, entendi. Clara respondeu, já se preparando mentalmente para a logística. Mas Logan a interrompeu. Clara! Não é a trabalho. Ela o encarou desconfiada. Como assim? Logan sentou na cadeira em frente a dela. Um hábito recente que ele parecia estar gostando demais. Quero que vá comigo como minha convidada, não como funcionária, nem como tradutora, como Clara Martinez. O coração dela deu um salto tão alto que pareceu parar no ar. Logan, só me escuta antes de dizer não. Ele se inclinou para frente, quase suplicando. Roma é uma cidade incrível. A conferência é só um pretexto. A gente pode explorar a cidade, jantar em cantinas escondidas, visitar museus, como pessoas normais. Clara olhou dos convites para o rosto dele. Como pessoas normais. Como 2 pessoas que gostam de estar juntas. O silêncio que veio em seguida foi como o som de uma barragem prestes a romper. Estava carregado de tudo que eles nunca tinham dito, de todas as conversas interrompidas, de todos os quase momentos. Logan, eu não posso. Por quê? Ela se levantou, foi até a janela e virou de costas. Porque isso mudaria tudo. E se eu quiser que mude? Ela se virou de volta, os olhos brilhando. Você realmente quer isso? Ou só está confuso porque tem passado muito tempo comigo? Como assim? Clara respirou fundo. Logan, você acabou de sair de um relacionamento complicado. Tem trabalhado comigo há meses. Sou praticamente a única mulher da sua vida que não está ligada ao seu trabalho diretamente. É natural que... Paragraph. Logan se levantou. Isso não é isso. Como você pode ter certeza? Porque eu sei a diferença entre solidão e conexão real. Os olhos de Clara começaram a se encher de lágrimas. E eu sei a diferença entre uma oportunidade de carreira e um coração partido. Logan ficou em silêncio, confuso. O que você quer dizer com isso? Ela deu um passo à frente. Quero dizer que estou apaixonada por você. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi devastador. E é exatamente por isso que eu não posso ir para Roma com você. Logan piscou, tentando processar o que acabara de ouvir, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Clara, não. Me deixa terminar. Ela interrompeu com a voz trêmula, enquanto limpava uma lágrima que escorria sem permissão. Eu tô apaixonada por você, Logan Lancaster. Pelo homem que cancela reuniões importantes para me acompanhar no hospital. Pelo homem que lembra o nome da minha avó, que come macarrão instantâneo ouvindo jazz antigo quando está sozinho. Ela parou por um instante, como se precisasse puxar o ar que faltava nos pulmões. Mas eu também sou a mulher que você conheceu limpando escritórios tarde da noite. E por mais títulos bonitos que você me dê, sempre vai ter gente dizendo que eu só consegui tudo isso por ter seduzido o chefe. Eu não ligo para o que dizem, ele retrucou, com os olhos fixos nela. Mas eu ligo, ela disse firme, enquanto outra lágrima escapava. Eu me importo com a minha dignidade, com o que construí, e eu me importo demais com você para arriscar o que quer que isso seja que estamos vivendo. Logan deu um passo à frente, sua voz quase um sussurro. Clara, o que a gente sente é real. É mesmo?
Como você pode ter certeza? Como eu posso ter certeza? Porque quando eu tô com você, eu sinto que posso ser eu mesma. Ela o encarou, a voz carregada de dor. Mas quando você tá sozinho no seu apartamento à noite, ainda sente o mesmo? Ou começa a se perguntar se tudo isso é só conveniência? Logan não respondeu, e o silêncio dele falou mais alto que qualquer palavra. É isso então. Clara assentiu lentamente com os olhos marejados. Você não tem certeza. E eu não posso arriscar meu coração na incerteza. Ela caminhou até a mesa e pegou uma folha de papel. O que você está fazendo? Algo que eu devia ter feito há semanas. Clara começou a escrever, com uma mão surpreendentemente firme. Clara, não faz isso. Eu, Clara Monteiro, venho por meio desta apresentar minha renúncia ao cargo de consultora sênior de desenvolvimento internacional na Lancaster Enterprises. Ela leu em voz alta, como se cada palavra fosse uma ferida aberta. Para de escrever. Logan tentou se aproximar. Meu último dia será na próxima sexta-feira. Ele tentou pegar o papel, mas ela recuou. Clara, isso é ridículo. Não, isso é necessário. Ela disse com firmeza. Agradeço pela oportunidade de crescimento profissional e pessoal que essa experiência me proporcionou. Você está sendo dramática. Eu estou sendo prática. Ela finalizou, assinando com um traço decisivo. E estou protegendo nós dois. Do quê? Ele perguntou, num tom quase desesperado. De cometermos um erro que poderia destruir algo que ainda tem tanto valor. Ela estendeu o papel para ele. Se o que sentimos for verdadeiro, ainda vai ser verdadeiro mesmo que eu esteja trabalhando em outro lugar. E se não for? Ela hesitou, sua voz se quebrando por um segundo. Então, ao menos não teremos destruído uma parceria incrível por sentimentos confusos. Logan pegou o papel, mas não teve coragem de lê-lo. Você realmente acredita que tudo isso é só confusão? Clara o olhou nos olhos, com uma expressão que misturava dor, coragem e amor. Eu acredito que você precisa de tempo para descobrir o que realmente sente. Longe de mim, longe do trabalho, longe da conveniência de ter alguém que sempre te entende por perto. E se eu perceber que sinto sua falta? Ele perguntou com a voz embargada. Então, você sabe onde me encontrar. E se você conhecer outro alguém? Ele insistiu quase num sussurro. Clara deu um sorriso triste, sereno, mas cheio de verdade. Logan, eu passei 5 anos sendo invisível para o mundo. Você realmente acha que em poucas semanas eu vou encontrar outro homem que me enxergue? Como você me enxerga? Logan ficou em silêncio com o papel nas mãos e o coração em pedaços. Eu não quero que você vá embora. E eu também não quero ir, ela disse com a voz baixa. Mas às vezes fazer o certo não é fazer o que a gente quer. Clara. Logan, me promete uma coisa. O quê? Ele perguntou quase sem ar. Quando você for para Roma, pensa de verdade no que você sente. Não pensa na Clara tradutora, nem na Clara consultora, nem na Clara que salvou sua empresa. Pensa na Clara que ri das suas piadas ruins, na Clara que sabe qual é sua música preferida sem você precisar dizer. E então, ela apenas ficou ali, de pé, esperando ele decidir se o amor deles era certeza ou só conforto. Ela pegou sua bolsa com calma, mas os olhos diziam tudo. E se você perceber que sente minha falta, da pessoa, não da profissional, talvez aí a gente possa conversar sobre o que somos. Logan respirou fundo. E se eu perceber isso agora? Clara parou na porta. Seu silêncio pesou como uma decisão final. Então você não precisaria se afastar de mim para ter certeza. E com isso, ela se foi, deixando Logan sozinho com a carta de demissão nas mãos.
e a estranha sensação de ter perdido algo precioso, sem saber ao certo o que era. Naquela noite, Logan permaneceu no escritório, tarde, tão tarde quanto suas percepções. Lia e relia a carta de Clara, cada palavra escolhida com precisão, cada linha carregando a inteligência e a dignidade que sempre o haviam atraído nela. Foi então que ele entendeu. Clara não estava fugindo dele. Ela estava se protegendo. E, de certa forma, estava protegendo ele também. Porque, se o que eles sentiam era real, sobreviveria a uma separação temporária. E se não fosse, ela estaria evitando um erro que poderia destruir não só a relação profissional, mas também a amizade verdadeira que haviam construído. Logan guardou a carta numa gaveta e encarou os convites para Roma sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, viajaria sozinho. E pela primeira vez em meses, teria que descobrir quem era Logan Lancaster, sem Clara Martinez por perto para lembrá-lo. Na véspera da viagem, arrumando a mala em seu apartamento, Logan encontrou um envelope branco escondido entre os documentos da conferência. Seu nome estava escrito à mão, e ele reconheceu a caligrafia no mesmo instante. Sentou-se na cama. Abriu o envelope com cuidado. Logan, se você está lendo isso, é porque já estou longe o bastante para não poder te impedir. Quero que saiba que os últimos meses foram os melhores da minha vida profissional, não só pela oportunidade, mas pela pessoa que me deu essa oportunidade. Você me enxergou quando eu era invisível, me ouviu quando eu era apenas mais uma voz no corredor, me respeitou quando eu só tinha sonhos e coragem. Nunca quis nada de você além de uma chance de mostrar quem eu realmente sou, e você me deu isso. Me deu a chance de provar que eu valia mais do que as circunstâncias em que você me encontrou. Eu sei que minha partida pode parecer confusa, talvez até injusta, mas preciso que você entenda. Estou protegendo algo precioso. Estou protegendo a possibilidade de que um dia a gente possa ser mais do que chefe e funcionária, sem todos os obstáculos que isso traria agora. Se você for a Roma e perceber que não sente minha falta, então vou saber que tomei a decisão certa. Mas se sentir, você vai saber onde me encontrar. Obrigada por me ensinar que eu mereço estar em qualquer lugar que eu escolher. Com carinho e respeito, Clara. E lembre-se de ouvir jazz quando estiver feliz. Logan leu a carta 3 vezes, depois a dobrou com todo o cuidado e a colocou na carteira, como quem guarda algo que não pode perder. Roma era exatamente como ele imaginava. Antiga, majestosa, carregada de história. A conferência acontecia em um palácio do século XVII, com tetos pintados à mão e uma vista hipnotizante do Coliseu. Mas mesmo ali, entre os salões dourados e os corredores cheios de eco, faltava algo, ou melhor, alguém. Clara congelou. Por um instante, todo o apartamento pareceu parar. O zumbido suave da geladeira, o tic-tac do relógio, até os sons da cidade lá fora pareciam ter silenciado só para ouvir aquelas palavras. Você... o quê? Ela sussurrou. Logan deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela, a voz firme pela primeira vez em dias. Estou completamente apaixonado por você. E acho que comecei a me apaixonar desde a primeira vez que você me enfrentou naquela reunião em Tóquio. E me fez rir disso 5 minutos depois. Clara piscou, tentando manter a voz estável. Você disse que precisava de espaço, que isso podia arruinar tudo. Eu estava com medo, Logan respondeu. Com medo de estar confundindo admiração com amor. Com medo de depender demais de você, não só profissionalmente, mas emocionalmente. E eu estava certo sobre uma coisa. Você não é só parte do meu trabalho. Você é parte de mim. Clara desviou o olhar, os dedos apertando o copo nas mãos. E se não der certo? E se isso destruir tudo o que construímos? Logan deu de ombros suavemente. Então eu vou construir algo novo com você. Melhor. Mais forte. Porque, Clara, nada do que eu construí importa.
Se eu não tiver você para compartilhar. Ela soltou uma risada curta, sem ar. Péssimo modelo de negócios. Então, graças a Deus que isso não é uma proposta comercial. Ele sorriu com suavidade. Isso é pessoal, bagunçado, sem garantia de retorno. Só eu, sendo um homem que te ama, que atravessou o oceano inteiro só para perceber que nenhuma conferência, nenhum investidor, nenhum império significa coisa alguma se você não estiver comigo. Clara olhou para ele, a garganta apertada, o peito doendo naquele jeito assustador e lindo que só o amor verdadeiro provoca. Eu não sou boa nisso, ela disse por fim. Nem eu. Mas estou disposto a tentar, Logan respondeu. E eu não tô pedindo um para sempre hoje. Só tô pedindo a chance de ver onde isso pode dar, com você, como nós dois. Clara colocou o copo sobre a mesa, respirou fundo e deu um passo para dentro dos braços dele. Demorou, hein? Ela murmurou contra o peito dele. Ele a apertou mais forte. Demorou Roma, um coração partido e o pior gelato da minha vida. Ela riu. Então, é isso que é preciso para chegar até Logan Lancaster? Não. Ele sussurrou, afastando-se só o suficiente para encarar os olhos dela. Só precisa da Clara Martinez. Em algum lugar do corredor, a porta de um vizinho se fechou com um clique. A cidade continuou vibrando lá fora. Mas dentro do apartamento 3B, o tempo desacelerou. E algo, enfim, finalmente começou. Clara sentiu o ar sumir dos pulmões. O quê? Sussurrou. Logan deu um passo à frente, os olhos intensos. Estou apaixonado pela mulher que corrige minha pronúncia em francês, pela mulher que faz piada de cláusulas contratuais em espanhol, pela mulher que conhece minha música favorita e me lembra de colocar jazz quando estou feliz. Logan, estou apaixonado pela Clara que salvou minha empresa não uma, mas 3 vezes, pela Clara que defendeu minha avó no hospital, pela Clara que teve coragem de ir embora, quando ficar teria sido mais fácil, mas não o certo. As lágrimas começaram a escorrer silenciosas pelo rosto de Clara. Tem certeza? Absoluta. E você? Clara riu, mesmo com as lágrimas. Me apaixonei por você quando riu da minha piada jurídica em espanhol. Logan segurou suas mãos com firmeza. Então janta comigo. Como seu ex-chefe, não. Como o homem que quer te conhecer de verdade, que quer dividir um sorvete com você em Roma da próxima vez. E se não der certo? Ela perguntou hesitante. E se der? Respondeu ele suave. Clara mergulhou nos olhos dele. E ali estava tudo o que ela precisava ver. Não era o CEO poderoso falando com uma ex-funcionária. Era apenas Logan, falando com Clara, de coração para coração. Sim, ela sussurrou. Sim? Sim para o jantar. Sim para Roma. Sim para descobrir o que somos quando paramos de fingir que somos só colegas de trabalho. Logan sorriu, e pela primeira vez, nada os interrompeu. Ele a beijou ali mesmo, naquele pequeno e acolhedor apartamento, entre pilhas de livros e plantas banhadas de sol. E quando se separaram, ambos sabiam. Aquilo era só o começo. 6 meses depois, a Lancaster Enterprises estava irreconhecível, não em estrutura. Os escritórios continuavam elegantes, as reuniões ainda aconteciam no 48º andar. Mas havia algo novo no ar, uma leveza, uma vibração diferente. Clara Martinez, agora diretora de projetos internacionais, tinha sua própria sala com vista para a cidade. Mas a maior mudança não era o cargo. Era o sorriso mais frequente de Logan. Seu riso durante as reuniões. A forma como os dois trabalhavam juntos em uma sintonia tão perfeita que até os executivos mais céticos ficaram impressionados. Sinceramente, não consigo imaginar essa empresa sem vocês dois, disse Patrícia, entregando um monte de relatórios para Clara. A gente forma uma boa dupla, respondeu Clara, com um sorriso contido. Dupla? Vocês são mais do que isso. Como posso dizer, são complementares. Clara olhou através da parede de vidro para o escritório de Logan.
Ele gesticulava com entusiasmo durante uma videochamada com investidores japoneses. 6 meses de namoro oficial tinham apenas confirmado o que os dois já sabiam. Eles funcionavam, como casal, como equipe, como tudo. O evento anual da empresa estava marcado para uma sexta-feira à noite de dezembro. O salão de festas do mesmo hotel, onde Clara enfrentara Victoria, agora brilhava com luzes douradas e arranjos florais brancos. Todos os funcionários, investidores e parceiros importantes estavam presentes. Clara usava um vestido verde esmeralda que Logan havia escolhido pessoalmente, dizendo que combinava com seus olhos quando ela estava determinada. Ele vestia um smoking impecável, mas ela notava o nervosismo nos gestos. "Está bem?" ela perguntou, ajeitando a gravata dele. "Perfeito", respondeu ele, beijando sua testa. "Só nervoso com o discurso." "Desde quando você fica nervoso com discursos?" Clara perguntou divertida. Logan lhe deu um sorriso misterioso. "Desde hoje." O jantar transcorreu com perfeição. Clara conversava com investidores alemães em alemão, parceiros franceses em francês e com a delegação brasileira em português, como se trocar de idioma fosse tão simples quanto respirar. Logan a observava à distância, ainda impressionado com a naturalidade com que ela transitava entre culturas, línguas e olhares. "Senhoras e senhores," a voz de Logan ecoou pelo salão enquanto ele subia ao palco. "Quero aproveitar esta noite para falar sobre algo fundamental para o sucesso de qualquer empresa: confiança." Clara parou de falar. Todo o seu foco agora estava no homem no palco. "Durante anos, acreditei que confiança era um luxo que eu não podia me permitir, que vulnerabilidade era fraqueza, que manter distância era a única forma de manter o controle." O salão mergulhou em um silêncio absoluto. Mas este ano aprendi algo realmente importante. Aprendi que a verdadeira força está em admitir que precisamos uns dos outros. Que os melhores acordos não acontecem apenas por meio de contratos ou estratégias, mas através de conexões humanas genuínas. Logan olhou diretamente para Clara. "Há pouco mais de um ano, uma mulher extraordinária entrou na minha vida. Ela me ensinou que inteligência sem humildade é apenas arrogância, que sucesso sem propósito são só números, e que liderança sem coração é apenas poder vazio." As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Clara. "Clara Martinez." Logan continuou, descendo do palco com passos decididos. "Você me ensinou o idioma mais difícil do mundo, o da verdade." Ele caminhou até a mesa onde ela estava. O salão inteiro o acompanhava com os olhos em silêncio absoluto. "Você me mostrou que é possível ser vulnerável e forte ao mesmo tempo, que confiar em alguém não é perder o controle, é ganhar algo muito mais valioso. Uma parceira de verdade." Logan se ajoelhou ao lado da cadeira de Clara e tirou do bolso uma pequena caixa azul. "Clara Martinez, você quer ser minha parceira na maior aventura da vida? Quer assinar comigo um contrato sem data de validade?" Clara chorava abertamente agora, sem esconder nenhuma emoção. "Logan?" Ele abriu a caixinha. "Quer casar comigo?" O salão inteiro prendeu a respiração. Clara olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo que um ano antes a havia desafiado a traduzir um contrato em francês, e viu ali, mais uma vez, o reflexo do seu futuro. "Sim", ela sussurrou, com a voz embargada. "Sim", repetiu, firme e clara. A sala explodiu em aplausos e gritos emocionados enquanto Logan colocava o anel em seu dedo e a beijava como se fosse o primeiro e último beijo de suas vidas. 9 meses depois, numa manhã ensolarada de setembro, a igreja de Santa Teresa estava repleta de flores brancas e convidados emocionados. Clara estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, enquanto caminhava pelo corredor rumo a Logan, que a esperava com um sorriso que iluminava tudo ao redor.
Rose Martinez, agora com 73 anos, irradiava alegria na cadeira de rodas decorada com fitas brancas, uma recomendação médica que ela transformou em parte especial da cerimônia. Em suas mãos, um pequeno travesseiro com as alianças. "Quem entrega esta mulher para ser casada?" perguntou o padre. "Eu aceito", disse Dona Rose com um brilho nos olhos e o peito cheio de orgulho. "Mas, para falar a verdade, eles se escolheram faz tempo. Eu só estou aqui para confirmar que minha neta tem um gosto impecável." A igreja inteira caiu na gargalhada, quebrando a tensão e enchendo o ambiente de calor e alegria. Na hora dos votos, Logan segurou as mãos de Clara com firmeza, o olhar fixo, intenso, como se nada mais existisse naquele momento. "Clara, você me ensinou que o amor não é posse, amor é escolha. E hoje, eu escolho você. Amanhã, eu escolho você. E por todos os dias da minha vida, eu continuarei escolhendo você." Clara mal conseguiu conter as lágrimas, mas sua voz saiu forte, cheia de emoção. "Logan, você me viu quando eu era invisível e me amou enquanto eu ainda aprendia a me amar. Eu prometo escolher você todos os dias, nos bons e nos ruins. Sempre." O padre sorriu com ternura. "Pode beijar a noiva." E quando Logan e Clara se beijaram, um beijo cheio de promessas, de certeza, de amor verdadeiro, a voz inconfundível de Rose ecoou do fundo da igreja. "Eu sabia, eu sempre soube." Mais risadas, mais emoção. Até os mais sérios sorriram naquele instante inesquecível. Na recepção, entre brindes e lágrimas felizes, Logan e Clara assinaram um documento especial que ele havia preparado. Um contrato simbólico de casamento, escrito como se fosse jurídico, mas com apenas uma cláusula. As partes concordam em se escolher todos os dias, renovando este contrato a cada manhã com palavras, gestos e amor incondicional. Prazo de validade, eternidade. Esse é o tipo de contrato que nenhum advogado precisa interpretar, disse Clara, rindo ao assinar ao lado do nome de Logan. "É o contrato mais importante que já assinei na vida", respondeu ele, antes de beijá-la de novo, agora como sua esposa. Durante a primeira dança do casal, sob as luzes suaves e os olhares emocionados dos convidados, Clara sussurrou no ouvido de Logan: "Obrigada por me ensinar que eu mereço ocupar qualquer espaço que eu quiser. Obrigado por me mostrar que o melhor lugar para estar é ao seu lado", ele respondeu, apertando-a contra o peito. A música continuava. Os convidados sorriam. E num canto da festa, Dona Rose observava tudo com lágrimas discretas e um sorrisinho maroto, sussurrando para quem quisesse ouvir. "Eu disse desde o primeiro dia, ele era o príncipe de conto de fadas dela. E como sempre, ela estava certa." Gostou da história de Logan e Clara? Deixe seu comentário, conta pra gente o que achou. De 0 a 10, qual nota você daria? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.